Histórias íntimas das mulheres, crianças, do corpo, da religião, das festas e do amor. Tudo isso compõe a obra de Mary Del Priore, a nossa entrevistada de hoje. Oi, Mary, seja bem-vinda. Como começou seu interesse pela história do Brasil? Olha, Gabi, desde muito pequena, eu sempre adorei ler história. Para mim, história é um pouco como aqueles romances em que você se desloca para um mundo completamente diferente. Né? Que nem os livros do Júlio Verne, que te levam para 1000 léguas debaixo da água, ou para a lua, ou as entranhas da terra. E eu sempre achei que a história tinha essa função, quer dizer, nos levar para mundos que a gente não conhecia, nos fazer conhecer personagens que a gente não conhecia. E eu comecei a ler muito cedo, sempre adorei ler, leitura, sempre tive a oportunidade de ter livros muito próximos e, portanto, eu diria que aos 11, 12 anos eu já lia sobre viagens, conquistadores, como é que tinha sido a conquista do México, como é que tinha se chegado ao Peru, a conquista, enfim, a chegada também dos portugueses no Brasil, a Ásia me fascinava, os nomes, os desertos, as cidades, cidades do ouro, cidades cobertas de joias, enfim, aqueles personagens todos que povoam a imaginação de uma criança, de um jovem, né? Eu me lembro que era uma época também que tinha muito filme histórico e talvez um dos filmes que na época passava que mais me impressionou foi Simbá do Marujo. Então essa mistura que os livros faziam de aventura com personagens extraordinários, com lugares extraordinários, tudo isso me fez mergulhar fundo na história. A história do Brasil veio depois, mas na história certamente desde muito cedo. E qual período assim da história do Brasil que te fascina mais? Olha, eu trabalhei muito com o período colonial, né? Primeiro por uma proximidade, eu tive a oportunidade, enfim, por razões familiares, de passar muito tempo na Europa durante a minha adolescência. Eu fui inclusive para um colégio interno lá. Então essa familiaridade toda com o mundo medieval, as igrejas medievais, as cidades medievais, a pintura medieval, tudo isso me chamava para o período mais, digamos, mais próximo da Idade Média e eu tive a sorte de começar a estudar numa época em que estavam se descobrindo os arquivos da Inquisição. Ora, os arquivos da Inquisição, eles perseguiram, obviamente, os crimes de heresia, perseguiram os judeus, mas eles perseguiram também e muitos crimes sexuais. E isso foi numa época em que estava se lendo muito Michel Foucault e o pessoal ia para esses arquivos para saber como é que viviam os sodomitas, né? Ou como é que era a questão do adultério, não é um crime perseguido pela Inquisição, mas isso tudo estava muito embolado ali. Adultério, sodomia, homossexualidade, e a gente começava a adentrar esse universo da história da sexualidade, e isso abria, inclusive, um campo de trabalho enorme para quem, por exemplo, queria se interessar pela história das mulheres, ou pela história das famílias, ou pela história da criança. E esses são temas que vão desembarcar aqui no Brasil justamente nos anos 80, momento em que a CAPES e o CNPq ofereciam essas bolsas para a gente ir para Portugal, e a vida privada, então, começou a ganhar uma dimensão, e a história do cotidiano começou a ganhar uma dimensão que comeu pelas bordas a história política, a história das ideias e, sobretudo, a história econômica, né, que era uma camisa de força dentro das universidades, ensinada muitas vezes de uma perspectiva marxista chatérrima, né, a gente tinha luta de classes durante 4 anos seguidos, e o que a gente queria descobrir era esse mundo da vida íntima, esse mundo da vida privada, esse mundo cotidiano das mulheres, das famílias, que é muito parecido, né? Algumas coisas são muito parecidas ou guardam ainda muito, tem muitos resíduos aí da nossa vida de hoje. Pois é, você falou dessa proximidade, né? Como se as relações, às vezes, elas não mudassem. Nesse livro aqui, A Carne e o Osso, você conta de um triângulo amoroso histórico. Fala um pouquinho sobre ele. Olha, é um triângulo certamente o mais conhecido da história do Brasil, né? Dom Pedro I, a sua mulher Leopoldina e a sua grande paixão, a sua grande concubina, a sua grande favorita, que foi a Marquesa de Santos. E isso é interessantíssimo porque nós temos aí 3 personalidades que são muito diversas. A Leopoldina, uma mulher, enfim, de educação europeia, que tinha, inclusive, digamos, conhecimentos de mineralogia, de botânica, de história natural, que fariam, obviamente, do Brasil, para ela, um campo de trabalho e de investigação fabuloso, mas a quem faltava uma coisa que é fundamental, que é a arte de se comunicar, né? Ela era muito tímida, vivia muito fechada, enclausurada nesse universo, e ela tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento
com a corte portuguesa que ela vai encontrar aqui e que imediatamente também vai ostracizá-la, vai colocá-la de lado, porque os portugueses queriam que Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, casasse com uma princesa espanhola, ou então, no máximo, uma princesa italiana, quer dizer, eles queriam proximidade, né? E Leopoldina vem para contrariar tudo isso, era uma mulher que vem de uma das cortes mais importantes da Europa, aqui todo mundo comia com a mão, ela comia com talher. Aqui todo mundo beijava a mão, babava a mão do Dom João VI, ela não queria que beijassem a mão dela. E ela tinha, portanto, ela gostava de ler, que era uma coisa proibida praticamente entre as mulheres de origem portuguesa. Então ela vai, de certa forma, se isolando e ela vai se transformando no personagem mais dramático que a história do Brasil conhece, porque ela sofre enormemente daquilo que para uma mulher é terrível, que é o abandono e a humilhação. Ela aí já escreve para a Europa dizendo o quão sozinha ela está, o quão isolada. Ele costumava trancá-la no quarto às 9 horas da noite para que ela não saísse e não soubesse das andanças dele. Então, um personagem muito trágico, dramático, a correspondência dela é enorme e a gente percebe que ela no final da vida estava profundamente deprimida. Eu achei uma documentação inédita no Museu Imperial, onde ela confessa, né, que ela quer morrer, que as noites dela são noites de extrema solidão, que ela chora sem parar, que ela só tem pesadelos. Então você vê que realmente é um estado de alma de uma mulher que foi horrivelmente maltratada e sofrida, e o sofrimento psicológico, a gente sabe hoje, pode ser muito mais duro, né, muito mais violento do que a própria violência física. Outra figura muito interessante é a da Marquesa de Santos. A Marquesa de Santos era uma brasileira paulistana, que cresce num momento em que a cidade de São Paulo tem mais mulheres do que homens. Essas mulheres são empresárias, elas ganham a sua vida, elas andam com as próprias pernas, elas se viram, os homens estão todos ou lutando contra os espanhóis ou atrás de ouro em Minas Gerais. Mas essas mulheres não se fazem de rogadas, são como hoje, né? Donas de casa, e têm filhos com um, têm filhos com outro, tocam o seu comércio, tocam as suas vendas. E a Marquesa de Santos, embora de uma família muito tradicional, cresce desse ambiente, eu diria, mais hidratado no que diz respeito, digamos, a uma moral mais flexível, né? Ela casa-se muito cedo, aos 16 anos, já é esfaqueada pelo primeiro marido, que acha que ela está pulando o muro com um amigo que era do mesmo batalhão, ela já tem 2 filhos, e ela vem para o Rio de Janeiro, se torna a favorita, e a favorita era aquela amante que tinha direito a tudo, tinha direito a ter filhos legítimos, ter propriedades, ganhar presentes, receber ao lado do monarca, que é exatamente o que ela vai fazer. E eu acho que ela serviu muito a Dom Pedro I nesse momento, porque dormir com a Marquesa de Santos era como dormir com o Brasil, né? Ele teria, então, uma companheira que era brasileira no momento da emancipação, ela faz a corte funcionar de uma maneira que a Leopoldina não fazia, recebe diplomatas, recebe gente da igreja, a casa dela aqui em São Cristóvão realmente era um ponto de encontro da elite em torno de Dom Pedro I, e isso vai dar a ele um ambiente de corte que ele não tinha ao lado da mulher. E a figura dele, que é uma figura muito contraditória, né? Mas contrariamente, digamos, essa figura trêfega, um pouco irresponsável, que faz o que dá na telha, uma hora liberal, outra hora é conservador, uma hora que é um império centralizado, outra hora que é, enfim, maior liberdade para as províncias, o Dom Pedro I foi o pai mais excepcional que eu jamais vi. As cartas que ele escreve para os filhos, depois que ele vai para Portugal, são de uma sensibilidade, são de uma preocupação. Escreve para Dom Pedro II, escreve para as filhas, quer saber da saúde de todo mundo, acompanha se a letra melhorou, se o ditado vai bem, se ele está estudando direitinho. Então é curioso como essas figuras todas que fazem parte da nossa história, elas acabam ficando muito parecidas com a gente, né? O Dom Pedro, um ótimo pai, como nós conhecemos tantos, a Marquesa de Santos, uma grande empresária e uma mulher, né, de uma grande inteligência e sagacidade, como nós conhecemos tantas e tantas brasileiras são assim, e uma mulher de uma grande paixão física, inclusive, o sexo teve um papel importante na vida desse casal, e a Leopoldina, uma mulher que realmente não soube vencer as suas limitações e vai se deixando também absorver pela tristeza, pela melancolia, pela solidão. Ela não tem forças para sair disso e morre extremamente jovem, extremamente infeliz, como tantas mulheres que a gente conhece também.
Mary, como essas histórias íntimas influenciaram na história do país? Pois as mulheres às vezes não estavam no poder, né, durante alguns anos, mas mesmo assim elas influenciavam os maridos, os amantes. É interessante a gente pensar em poderes no plural, né? Quer dizer, na nossa sociedade contemporânea, mulheres que têm poder são mulheres que têm uma visibilidade muito grande. Mas eu diria que no século XIX nós vamos ter inúmeras mulheres que são extremamente poderosas e que estão nas sombras, né? A própria paixão do imperador, que foi a Condessa de Barral, uma mulher que teve um poder enorme enquanto esteve do lado dele e o influenciou, inclusive, muito positivamente, abrindo para Dom Pedro II uma janela para a Europa. A gente percebe claramente que, tanto na vida dela cotidiana, no engenho de cana que ela tinha na Bahia, onde ela enfrenta, montada a cavalo, com uma garrucha nas costas, uma rebelião de escravos. O Recôncavo foi varrido na primeira metade do século XIX por imensas rebeliões, violentíssimas rebeliões de escravos, e ela, para defender o açúcar dela, não teve dúvida, botou um revólver nas costas, se mandou em cima de um cavalo, dormiu em cima dos sacos de açúcar para defender a produção do seu engenho. Quer dizer, você vê que essas mulheres, elas têm um trânsito, elas têm uma força de caráter, uma personalidade, que a gente vai descobrindo à medida que descobre documentos. Que a história, fundamentalmente, são documentos, né? É preciso, como eu digo sempre, ouvir falar os mortos. É preciso que a gente tenha ouvido para, quando vai aos arquivos, descobrir as coisas interessantes que são capazes de nos contar a respeito desses personagens. Então, eu diria que as mulheres brasileiras, desde o período colonial, em que a gente tem registros, inclusive, de viajantes que passam por aqui, século XVIII, início do século XIX, mulheres que tocavam fazendas, mulheres que desciam muitas vezes a serra, vinham de Minas em lombo de mula para comprar escravos aqui no Rio de Janeiro, subiam carregando essa gente toda, fazendo negócio. Eram mulheres que sabiam explorar a terra, que sabiam fazer comércio, que emprestavam dinheiro. Quando a gente hoje se impressiona que o IBGE, né, vê tantas famílias mosaico, mas isso é uma coisa antiquíssima no Brasil, porque essas mulheres também não se contentavam em ter um único marido, só quando elas realmente faziam parte da elite, essa coisa do casamento era muito controlada. Mas as camadas populares, o cara ia embora, ou morria, ou desaparecia, e imediatamente ele era substituído. A gente pega, por exemplo, as listas nominativas, que é uma espécie de lista do IBGE do século XVIII para a cidade de São Paulo, e a gente percebe que as mulheres realmente tinham filhos com companheiros diversos, né? Que isso não era uma coisa tão importante. O mais importante era ter família, mais importante era ter a ajuda dos filhos para a sobrevivência, educar os filhos. Então, eu diria que o poder da mulher brasileira, ele sempre existiu. Só que ele estava discreto, ele não era tão visível. Por que na história a beleza sempre teve um peso muito maior para as mulheres do que para os homens? Porque os papéis sociais são socialmente construídos, eles são historicamente construídos. Eu diria que desde a emergência da burguesia e a consolidação da burguesia no Brasil no século XIX, realmente o papel do homem sempre foi aquele de ser o provedor, né? Ele que levava o dinheiro para casa, as relações eram extremamente verticais, ele dava as ordens, as mulheres obedeciam. O Gilberto Freire tem um livro notável chamado Ordem e Progresso, em que a gente ouve um pouco essas vozes femininas. Então, as mulheres, por exemplo, elas dizem no início do século XX que elas não leem porque os maridos não querem, ou elas não leem romance porque os maridos não deixam, ou elas não vão à rua porque os maridos também assim não o desejam. Então, você vê que realmente o homem ele vai tomar, com o fim das monarquias, o lugar do rei, né? Só que ele é o reizinho da casa, né? E as relações ali, de fato, são muito verticais, eles se sentem, obviamente, muito poderosos dessa forma, eles são os detentores também de todo o saber sobre sexualidade, né? Eu lembro que até meados do século XX, uma mulher que soubesse alguma coisa sobre sexo, ela era imediatamente mal vista, mal percebida pelo homem. O ideal é que a mulher realmente fosse virgem de corpo e alma, né? Que ela não tivesse sequer informação sobre a sua sexualidade, porque então caberia ao homem ser o provedor, ele que passaria, né, essas informações sobre a sexualidade feminina para a própria mulher. Então, esses papéis vão sendo construídos, né, eles vão sendo, inclusive, ancorados em todo um discurso da medicina. Os médicos diziam que os homens é que deviam iniciar
copiar sexualmente as suas futuras esposas, a igreja, obviamente, fazendo todo um discurso sobre a importância da virgindade da Virgem Maria, Nossa Senhora, que as mulheres então deveriam copiar, e a gente vai ver que as coisas caminham por aí, até o aparecimento do cinema e posteriormente da televisão. Tudo bem que a gente sabe que a imprensa ela vem desde o século XIX, já bombardeando as mulheres com revistas de modas, ensinando a se vestir, mas olha, Gabi, se você pegar o romance do século XIX, pega Machado, pega José de Alencar, você vai ver que a beleza nessa época era uma postura. Não tinha nada a ver com um padrão físico definido, né? As mulheres tinham que ser elegantes, elas tinham que ter mãos finas, ter pés pequenos como o da Cinderela. A beleza era uma espécie de ar, né? Uma coisa etérea que abraçava a mulher, né? Era a gestualidade, era a maneira de se comportar, a maneira de falar, isso é que era bonito. A partir do século XX, com a fotografia, e volto a dizer, com o cinema e a partir dos anos 60 com a televisão, os padrões de beleza começam a se impor, né? Já no início do século XX, o Gilberto Freire diz isso com muita graça, a chegada das prostitutas europeias louras, né, e da ginástica sueca e das bonecas louras vai fazer com que a loura passe a ser um padrão de beleza no Brasil. Não era. As heroínas românticas são todas morenas, no máximo você tem uma Capitu com olhos cor de ressaca, né? Mas é a partir realmente do final do século XIX e início do XX que você tem a inserção de novos padrões de beleza, o cinema americano, né, com toda a sua proliferação das suas louras peitudas, depois das suas louras magérrimas, né? E nós, curiosamente, começamos a correr atrás desses padrões. Eu digo sempre que a academia de ginástica, ela chega no Brasil nos anos 70, junto com a Barbie, aquela maldita boneca que ensina todo mundo a consumir, porque tem o carro da Barbie, a cozinha da Barbie, o marido da Barbie, a roupa da Barbie. E esse padrão da loura magra, de peito grande, aquela boca de Pato Donald, chega aqui no Brasil nesse momento. E eu acho que então faltou, inclusive ao feminismo que nessa época estava desembarcando no Brasil, uma reflexão maior sobre a questão da relação com o corpo, da autoestima da brasileira, que em vez de ser morena, cheinha, né, com o bumbum grande, coxa grossa, a famosa mulher filé, né, ela gradativamente ela quer copiar esse padrão anoréxico, magro, botocado, e eu acho que isso é realmente um problema de identidade que precisa ser repensado. Mas isso tem uma história. A gente vem acompanhando, né? Por exemplo, a perseguição e a velhice e a gordura, né, é um tema que a gente só vai ver aparecer na documentação a partir do final do século XIX. Antes não se falava disso. Uma pessoa idosa, aliás, as pessoas nem chegavam aos 80, 90 anos como chegam hoje, era alguém digno do maior respeito, que tinha que ser ouvido, né? Todo mundo ia pedir bênção à vovó, bênção às pessoas mais velhas. Então, havia uma dignidade, havia um saber no velho que o jovem não tinha, né? E hoje isso tudo mudou. O que nós temos é uma espécie de... dizem os psicanalistas, eu não sou só historiadora, que os velhos querem se tornar adolescentes e os adolescentes querem se tornar velhos, né? Então há uma confusão aí, uma contramão danada. Vamos ver como é que isso se resolve. E você acredita que foi nesse período que se formou uma tríade, assim, beleza, sexualidade e consumo ao mesmo tempo? Que é difícil até separar hoje em dia, né? Eu diria que saúde, beleza e juventude. Essa tríade é que é mortal, né? Todo mundo quer ser saudável, quer ser malhado, quer ser jovem, então vale tudo, enfiar 400 toneladas de botox na cara. Eu tive a oportunidade de entrevistar vários cirurgiões plásticos quando eu escrevi um livro chamado Corpo a Corpo com a Mulher, e um deles, o Farid Hakmi, me falou uma coisa muito interessante. Ele me disse que o Brasil é um país de migração. E, de fato, desde o século XIX, nós começamos a receber suíços, alemães, italianos, portugueses, espanhóis, muitos levantinos, muita gente também do Mediterrâneo. Então, a mulher brasileira, além, obviamente, dos 500 anos de africanidade, ela é uma mistura disso tudo. Agora, ela chega, me disse o médico, no consultório, ela que tem um nariz levantino quer ter o nariz da, sei lá de quem, uma americana qualquer. Ela quer ter o peito também de não sei quem, que é uma artista qualquer que ela viu na televisão. Então,
é uma confusão para o próprio cirurgião plástico, né? Ele tem que fazer ali uma operação para transformação, né, de 500 anos de mestiçagem, que eu digo sempre é o nosso capital simbólico. O Brasil tem um capital maravilhoso que é a mestiçagem. Não valorizá-la realmente é uma pena. E as mulheres brasileiras, infelizmente, estão correndo atrás de padrões que nada tem a ver com esses 500 anos de história. Bom, você escreveu também um livro sobre o corpo na história do Brasil. Como você acha que o corpo fica agora nessas relações que são cada vez mais cibernéticas, podemos dizer assim, e na verdade relações através das redes sociais que elas se mantêm um pouco até autônomas, vamos dizer assim. Como é que fica o corpo nessa história? Olha, eu tanto nesse livro quanto em Histórias Íntimas, eu vou mostrando que tudo aquilo, né, que durante séculos foi uma descoberta, porque até nos anos 70, na pornochanchada brasileira, o importante era descobrir alguma coisa, não era ver, né? Era descobrir. Tanto é que na pornochanchada aparecia um peito aqui, um pedaço de bumbum ali, nada era explícito, né? A graça sempre foi, na literatura pornográfica do século XVIII, nos romances do século XIX, era despir a mulher com o olhar. Não era absolutamente chegar ao, né, aquele último momento, era poder despir. A própria indumentária no século XIX, com milhares de lacinhos e botões, justamente preparava o homem para esse momento de clímax, né, onde finalmente ele ia conseguir ver uma mulher num camisolão, porque nua mesmo ele não via nunca, né? Mas é muito interessante como nós fomos deixando isso tudo para trás e a nossa sociedade em redes hoje, com Instagram e com fotografias absolutamente imediatas que podem ser colocadas na rede, acabaram tornando o sexo uma coisa muito explícita. E, por outro lado, a solidão das grandes cidades e o individualismo, que é um tema importantíssimo que vem sendo discutido na filosofia, na história, na sociologia, na psicanálise, esse individualismo leva as pessoas a ficarem horas na frente do computador, né, sem, de fato, se relacionar com o outro, né? Eu diria que nós estamos num momento, eu não tenho absolutamente conclusões sobre esse momento que nós estamos vivendo, mas eu diria que é um momento charneira, é um momento de transformação da sociedade e de transformação de gêneros também. Vamos tomar esse conceito que todas as universidades abraçaram, estudar gênero, gênero. Hoje nós sabemos que o gênero não vai mais existir, ele está deixando de existir, né? Que hoje se é menina num dia e menino no outro, né? Quer dizer, acabaram essas prisões de gênero que eram socialmente construídas e as pessoas hoje se permitem, inclusive, né, ter uma sexualidade extremamente libertária, liberta, chame do que quiser, e o caminho que nós estamos vendo é um caminho que nós não sabemos ainda onde é que vai dar. E tem alguns temas que eles continuam polêmicos atravessando os anos, como o aborto, um dos temas que você também abordou, né? Eu acho lamentável que a nossa presidenta não tenha conseguido votar e tenha sido tão omissa nessa questão do aborto por uma questão meramente eleitoreira. Quer dizer, eu preferiria ter perdido votos, mas me colocar em favor das mulheres. O que nós sabemos, né, sobretudo a partir de estudos de história, que é onde o terreno onde eu me localizo, é que o aborto sempre foi um recurso de mulheres pobres, né, de mulheres que não puderam educar seus filhos, que não tinham recursos, né, que sabiam que os seus filhos iam viver à míngua, iam passar fome, iam ter um destino cruel. Então, nós temos, inclusive, inúmeros estudos de médicos no final do século XIX, início do século XX, onde o aborto foi uma verdadeira febre, né, mostrando justamente que a mulher que aborta é aquela que está mais carente, é aquela que já tem muitos filhos e para quem o filho é um peso. Então, eu acho lamentável que esses aspectos históricos não tenham sido levados em conta e que não tenha sido visto também que o aborto no Brasil, ele sempre foi uma violência contra a mulher, na medida em que ele é feito nas condições as mais ásperas, as mais duras, né? Muitas vezes com instrumentos cortantes trazidos da cozinha, ou eram instrumentos de trabalho, como agulhas de tricô, agulhas de costura, enfim, sempre de uma maneira que colocava a vida em risco da mulher. É curioso que a igreja, até um determinado momento no século XIX, ela até perdoa a mulher que faz aborto, né? Porque imagina-se que a alma só vai incorporar no feto a partir do 30º dia de concepção, alguma coisa assim. Então, nesse ínterim, ainda era possível abortar, porque
porque não estaria se comprometendo uma alma. Mas, obviamente, depois isso cai e o aborto hoje é extremamente perseguido pela Igreja Católica. Mas a minha posição é francamente favorável ao aborto. Eu acho que a mulher, hoje em dia, ela é dona do seu corpo, ela usa o seu corpo, ela controla a sua sexualidade, ela controla o número de filhos que ela quer ter, ela é responsável pela sua casa e certamente uma política de saúde pública que amparasse meninas, né, que repetem o ciclo da miséria, porque tem um filho atrás do outro, sem conseguir terminar estudo, sem conseguir se inserir profissionalmente. Eu acho que essa política está fazendo muita falta no Brasil e que é preciso alguém de coragem para implementá-la. Mary, para finalizar, o que você almeja num futuro próximo para que um futuro historiador possa contar? Olha, Gabi, eu durante muito tempo pensei em grandes projetos, sabe? Grande, para mim tudo tinha que ser grande. Hoje em dia eu estou focada no pequeno. Eu acho que é nas pequenas coisas que a gente acaba mudando o país, né? Nos pequenos gestos, tendo pequenas considerações, respeitando o pequeno, que a gente vai poder mudar alguma coisa. É óbvio que o meu grande sonho é que o Brasil se eduque. Eu acho que sem educação nós vamos continuar exatamente como nós éramos há 200 ou 300 anos atrás. Eu diria que uma parte considerável, inclusive da falta de disposição das pessoas por mudarem o país, está relacionada com a sua baixa educação. Eu acho que é fundamental que a sociedade brasileira expose a ideia, né, de que a educação é fundamental. E eu uso essa palavra esposar porque ela está na raiz da palavra responsabilidade. Responsabilidade significa esposar alguma coisa, responder a alguma coisa com a sua presença. E é isso que eu quero. Eu gostaria que a sociedade brasileira respondesse com a sua presença, num compromisso, né, a questão da educação. Eu acho que sem educação nós não vamos sair né, dessa situação medíocre na qual estamos hoje bracejando, né? Vai faltar sempre qualidade, vai faltar sempre cidadania, vai faltar sempre também identidade. Então eu acho que sem educação e nas pequenas coisas a gente não vai para frente. Muito obrigada Obrigada, pela sua entrevista, Gabi. foi um prazer. Muito obrigada.